eu sou a Lu e hoje nós vamos pintar peras. Esse é o risco, eu desenhei direto no pano, então ficou assim meio tortinho, mas o risco que vai para vocês vai bem certinho. Nós vamos começar aqui pelas folhas. Eu estou pintando num pano de sacaria, coladinho numa tábua de Eucatex com cola permanente. E eu vou usar o pincel número 6. Vamos pintar as folhas usando verde oliva. Já caiu um pingo aqui, mas depois eu limpo. Verde oliva para área mais escura. Primeiro a gente vai fazer uma base. Depois a gente vai trabalhar com a luz e a sombra. Então eu vou pegar agora um pouquinho do verde folha. Olha, eu encho o pincel de tinta, coloco ali e vou misturando. Porque se eu não colocar bastante tinta, eu não vou conseguir fazer a mistura com a outra cor. Olha aqui, a gente não vê onde que acabou o verde oliva. Se eu colocar pouca tinta, quando vier misturando, vai ficar uma divisão. Olha, essa é a base, tá? Agora eu vou trabalhar com o marfim. Eu vou colocar a tinta, olha. Tô colocando. Agora eu vou puxar pra cá, deixando esse arranhado. Você viu que eu não coloquei aqui, porque aqui é uma área que tá muito escura. Então a gente não precisa ter assim aquela tinta muito forte. Sempre depois no final, quando eu termino esse processo, eu volto com o pincel sujinho e dou uma pinceladinha ali. Agora eu vou colocar aqui em cima. Coloco a tinta e puxo para baixo também, deixando esse arranhado. Ó, nem vou puxar aquele ali. Essa daqui é a mesma coisa. Aqui tem que ficar mais escuro, olha, porque ela tá por trás dessa aqui. Pouco mais de oliva, limpo meu pincel, aí já pego o verde folha em seguida. Não dá para preencher várias ao mesmo tempo, é melhor fazer uma por uma. Pronto, agora a gente vem com o marfim e a gente vai fazer a mesma coisa. Olha, que eu vou colocando pinceladinhas, suficiente para quando eu fizer esse movimento com o pincel, ficar esse arranhado. Essa folha, ela é grande, então a gente põe mais de uma vez. Agora, ali em cima, puxo para baixo. Enfim, ela é igualzinha àquela de lá. Esta aqui, ela tá por trás da pera, então aqui também a gente tem que deixar mais escurinho. Aqui a gente tem uma dobrinha. Eu gosto de pintar a folha assim normalmente e depois colocar a dobrinha. Então, você tem o risco, você sabe onde está a dobrinha. Caso você fique insegura, então você pode fazer isso aqui, ó. Você já vai deixando a sombra atrás da dobrinha. Aí, aqui, ó, na linha, você passa um pouquinho também dessa sombra e dá uma esfumaçada. Olha como que vai ficar. Tá? Tô pintando, preservando. E agora eu vou misturar no restante da folha o verde folha. E vou colocar o verde folha aqui no espaço da dobrinha. E agora o marfim. Esse marfim aqui, eu vou colocar aqui. Eu não vou passar por aqui.
Eu já vou puxando aqui pra baixo. Quando chegar aqui, eu paro, porque a linha da folha entrou por baixo da dobrinha. Aí, eu coloco lá em cima, puxo pra dentro. E agora, eu coloco um pouquinho do marfim aqui. Pronto, tá aí a dobrinha. E quem tem segurança pode pintar inteiro, depois no final pega o marfim e faz esse movimento. Vou usar um pincel número 10 agora, um pouco maior, pra gente preencher essa parte da pera. E olha, amarelo canário. Se você não tem amarelo canário, você põe um pouquinho de branco no amarelo ouro, que você vai ter o amarelo canário. Então, é o amarelo ouro clareado, com um pouquinho do branco. Eu tô aqui no meio, tô preenchendo bem. Aí, já vou misturando, espalhando essa tinta, que não dá pra deixar assim, ó, com relevo e alguns lugares branquinhos, porque não tem tinta. Então, preencha mesmo, que eu vou deixar essa pera aqui um pouquinho mais escura. Eu vou tentar trabalhar tonalidades diferentes. Aí, você pode escolher aquela que você gosta mais e você pode fazer o conjunto. Ou você pode deixar assim também, tonalidades diferentes, porque a pera no pé, uma tá mais madura, a outra tá mais verde, então é assim que ela se apresenta. Pronto, preenchi, você viu que os riscos apareceram. Agora eu vou usar o verde oliva. E eu vou colocar, você viu que ela tem, a princípio, eu vou colocar toda a borda. Vou colocar um pouquinho mais aqui. Agora, eu já tô trabalhando com cuidado. Não é pra enchendo, tá? Essa pera, ela tá por baixo da flor. Então, essa área aqui há de ficar mais escurinha. Ela tá por trás desta. Então, essa área aqui também há de ficar mais escurinha. Olha, vai colocando verde e já vai misturando com amarelo para fazer sumir aquela divisão entre uma cor e outra. Aqui embaixo, ó, fiz o contorno, dei uma esfumaçada. Aqui também vou dar uma esfumaçada. Aqui eu vou colocar um pouquinho mais. Eu tô trabalhando o contorno ainda. Tá? Agora, a pera, ela tem esse tipo de pera. Ela tem aqui, ó, nessa distância, um pescocinho. E eu gosto de fazer o pescocinho assim, ó. Põe um triângulo e um triângulo. Aí, eu vou disfarçando pros dois lados. Assim e assim. Olha como vai fechar aqui uma bola. E aqui vai ficar outra bola. Um pouquinho menor. Essa parte aqui de baixo, bem aqui é escurinho. Aí, você vai fazer o seguinte. Eu tenho um risco... Ó, eu tenho um risco aqui, um risco aqui. Se ela apresenta essas entradinhas aqui, sempre vai ter uma linha. Tem um risco aqui, aqui, aqui e aqui. Então, eu vou fazer esse escurinho por trás do risco. Trabalhando só com o cantinho do pincel. Se você quiser, pode pegar um pincel menor. Olha, por trás. É muito comum você fazer, por exemplo, esse lado aqui por trás, certinho. Aí, quando chega desse lado aqui, você faz isso aqui, ó.
Aqui é o lugar da luz. A sombra sempre vai ficar aqui, sempre no negativo. O positivo é a luz. Então, vai ficar isso aqui, ó. Você passa a sua linha de sombra, que é o verde oliva, e dá uma esfumaçadinha nela, faça ela se perder para trás. Aqui também, olha. Pode passar bem em cima do risco para fazer com que ele suma e dar uma esfumaçada para trás. E esse último aqui, a mesma coisa. Pronto, a gente trabalhou a área de sombra. Agora, com o marfim, nós vamos trabalhar a área de luz. Peguei uma pinceladinha generosa, vou colocar aqui no meio. Agora, tem que apertar esse pincel. Olha, você vai trabalhando assim, ó, redondo. Aqui pode ficar bem clarinho. Aqui, ó, você viu que a gente tem a sombra, tem a linha, a sombra para trás. Então, você vai pôr o marfim, que é a luz, e vai esfumaçar para cima, para dentro. Agora é no positivo. Olha, coloco aqui e dou uma esfumaçadinha. Coloco aqui em cima do amarelo, não em cima do verde. Ó, aqui tem o verde, aqui tem o amarelo. Eu coloco do lado de cá, em cima do amarelo. Essa parte ficou até meio exagerada, mas eu queria fazer, assim, essa parte bem grande para poder todo mundo conseguir enxergar e entender. A maçã também tem essa profundidade aqui embaixo, então, quando você for fazer, trabalhe ali com a luz e a sombra. Esse último espaço aqui, eu vou colocar aqui, ó, não embaixo nem na borda de fora. Vou colocar dentro ali, mas também a gente precisa pôr um pouquinho de luz. E agora aqui tínhamos uma bola, aqui uma bola menor. Vou colocar também um pouco do marfim e vou trabalhando assim redondinho. Quando a pera é bem grande, você pode fazer assim, dependendo da posição dela, você pode fazer um pouquinho mais de sombra. Por exemplo, olha, aqui ó, seguindo essa linha. Não é para puxar esse daqui até em cima, mas eu posso pôr uma mancha aqui, ó. Eu posso pôr uma mancha aqui do lado de cá também. E não precisa seguir aquela linha. Olha, porque a gente tem bastante espaço. Isso é para não ficar tudo de uma cor só. Fica meio sem graça. Olha, essa pera ficou um tom bem forte. A gente ainda pode fazer, dar uma iluminada bem no meio. Aqui também, ó, tá úmido ainda. Então, eu pego uma pinceladinha, dou uma espalhada assim. Tem gente que gosta de colocar com o dedo. Também fica legal. Mas sempre na área que ela tá mais alta, na área de luz. Vou mostrar pra você agora como que eu vou fazer essas flores. Essa daqui, ela tá bem por trás, então eu quero deixar ela bem sombreadinha. Já essas duas aqui, eu vou deixar mais branquinha. A flor da pera é branca. Pra gente fazer uma flor branca, nós precisamos de uma sombra. E a sombra que eu vou usar é o cinza. Cinza você obtém misturando branco com preto. Então, se você não tem o cinza pronto, você pode fazer o seu. Eu vou colocar o cinza aqui, ó, direto. Nessa parte aqui, que essa florzinha tá por trás. Eu quero deixar ela bem sombreada mesmo. Você viu que aqui a gente tem, são 5 pétalas, e a gente tem assim, ó.
Sempre no risquinho do meio você tem que fazer uma divisão. Eu deixei bastante sombra aqui, médio aqui, só um pouquinho aqui. Eu vou usar o branco para completar. E vou dar uma esfumaçadinha de leve. Essa florzinha, ela é bem certinha, assim, ela é bem redondinha. Então, você pode deixar assim, bem certinho em cima do risco. O miolinho é amarelo, mas eu vou esperar um pouquinho para colocar o amarelo ali. Esta, eu vou colocar só um pouquinho de sombra. Vou colocar aqui o pratinho para tirar um pouquinho ainda aqui do excesso. Eu vou colocar um pouquinho do amarelo junto com o cinza para deixar essa sombra mais suave. E eu vou colocar assim, ó, vou colocar só em cima do risco da divisão. Vou preencher de branco o resto. Quando você coloca essa sombra, por mais que você preencha de branco, ó, você pode preencher tudo, a sombra ela vai aparecer ali. Então, aqui a gente deixa também, vamos aguardar para o acabamento. E essa última aqui, a mesma coisa, eu vou fazer um pouquinho de amarelo com cinza. Vou colocar aqui onde tá a divisão das pétalas. E vou preencher o resto com branco. Esses aqui são botõezinhos, então eu vou preencher com o verde folha, o botãozinho inteiro. Vou trocar de pincel, vou pegar um pincel pequeno, número 2. O meu tá uma maravilha, porque ele tá bem gastinho. Eu vou usar o verde oliva para fazer um pouquinho de sombra onde tem o risco. Pode fazer um pouquinho por fora também, no contorno, assim, ó, em cima do risco. Aqui embaixo eu vou deixar mais escurinho. E eu vou colocar um pouquinho de marfim, ó, aqui no meio, aqui nessa parte e aqui nessa parte. São 3 partezinhas que eu dividi. Então, a ponta dele vai ficar assim mais clarinha, ó. Aqui na florzinha, eu vou colocar um pouquinho, bem pouquinho, de sombra de cinza. Olha, eu vou pôr aqui, ó, fazer uma dobrinha nessa. Um pouquinho de sombra aqui. Vamos colocar um pouquinho de sombra aqui nessa também. Eu vou colocar aqui assim, ó, de ladinho. Vamos por aqui. Assim. E um pouquinho aqui. Agora eu vou trabalhar com o branco de novo. Eu vou colocar mais branco na pontinha desta. Aqui, ó, eu vou colocar o branco passando esta por cima. A gente realça o contorno. Esta aqui eu vou passar por cima dessa também. Então, ela vai levar a linha. Aqui eu vou colocar só daqui pra cá o branquinho. E nesta eu vou colocar
aqui, ó, para dividir. Essa tá por cima dessa. Aqui eu vou colocar esta por cima daquela. Então, ela vai levar a linha também. Aqui só uma pinceladinha assim de contorno, sem esfumaçar. Dá essa ideia de dobrinha. Essa daqui agora eu vou passar o branco definindo, mas sem tirar esse escuro, tá? Porque eu quero preservar esse escuro ali. Só vou definir a linha de quem tá por cima e dar uma esfumaçadinha. Essa daqui, a mesma coisa daquela. Eu vou definir, ó, vou passar essa daqui por cima, aproveitando aquela sombra que eu tenho ali. Aqui a gente tem a dobrinha. Ó, 2 pinceladinhas de branco ali já faz a dobrinha. Vou pôr essa daqui por cima. Aqui eu vou colocar ela por cima também. Aqui eu vou colocar esta. E aqui eu vou colocar esta aqui. Temos aqui também uma dobrinha, 2 pinceladinhas. O miolinho dessas flores de pera é amarelo muito clarinho. Eu vou usar o amarelo bebê para fazer o miolinho. O amarelo bebê seria amarelo limão com branco. Um pouquinho de branco. Agora nós vamos esperar secar um pouquinho para fazer os pistilos. Essa pera nós vamos preencher também com o amarelo canário. Já preenchi com amarelo e tô fazendo uma sombra. Vou fazer toda a volta essa sombra da mesma forma que eu coloquei na outra, só que agora eu vou usar outro verde. Eu tô usando o verde folha. Eu vou fazer toda a volta, vou fazer aqui, ó, o pescocinho, tá? Daí já mostro pra você. Olha, prontinho. Você viu que ficou meio claro aqui e aqui. Agora, eu vou colocar uma segunda sombra com o verde oliva. O verde oliva vai pegar em cima do verde folha. Isso vai dar uma tonalidade diferente para essa pera. A mesma coisa eu vou fazer, só que o oliva vai ficar um pouquinho menor. Ele vai ficar em cima do verde folha, ele não vai subir em cima do amarelo. Um outro detalhe é que essa área aqui, você vai levar o pincel sujinho, mas você não vai colocar o verde oliva aqui, para não ficar igual. Lavo o pincel e agora eu vou usar o marfim para fazer aquela área de luz aqui e aquela área de luz aqui. Um detalhe que eu quero falar para você, sempre que aparecer essa parte aqui, ó, do cabinho, aqui a gente tem o cabinho entrando por cima da pera, não vai aparecer aquela parte aqui de baixo. E se aparecer, que é o caso da pera da esquerda, não vai aparecer isso aqui, o cabinho vai sair daqui de trás. Então, nunca vai aparecer as duas partes, essa de baixo e a parte de cima do fundo do cabinho. Olha, eu fiz aqui as duas manchas clarinhas, esfreguei bem o pincel. Agora eu vou pegar com um pouquinho do marfim, eu vou colocar aqui.
para fazer uma luz, só assim na bordinha. Não precisa crescer para lá nem para cá, só para mostrar que tá por cima. Vou trocar de pincel, vou pegar o meu pincelzinho número 2. Com o verde oliva, eu vou fazer aqui, ó, esse fundinho. Você aperta o pincel e dá uma puxadinha. É assim, ó, coloca o pincel com a tinta, aí você dá uma puxadinha pra cá e uma pra cá. E assim, várias puxadinhas pra cima. Vai ficar aqui redondinho e bem fundinho. Você pode iluminar um pouquinho com o marfim do lado de fora, aqui, ó. Isso vai ajudar a realçar a sombra. Ó, faz assim, vai sumindo. E agora eu já vou fazer com o sépia aqueles cabinhos. A folha já tá praticamente seca. Aqui, o cabinho da pera vai sair aqui de dentro, lá do fundinho. Ele vai até aqui. A pera tem assim, o cabo vem, o galho vem. Quando chega aqui, ele cresce um pouquinho, assim, no lugar de onde vão sair as folhas e o galinho, o cabinho da pera, da fruta. Aqui, bem nessa área, eu fiz uma bolinha, meio que uma bolinha. Aí a gente ilumina um pouquinho com marfim. Ilumina um pouquinho aqui o cabinho também, ó. Aí vou preencher esse daqui inteiro, também vou iluminar com marfim. Aqui em cima, eu vou fazer uma pincelada assim, ao contrário. Depois eu vou descendo, colocando a tinta e puxando para o lado. Para fazer um tronquinho bem iluminado e bem retorcido. Aqui para as folhas, eu vou fazer com o verde oliva o cabinho e o acabamento delas. Aqui dentro a gente coloca aquela linha. Aqui fora, assim, um contorno mal acabado, assim, digamos. Aqui a gente pode até colocar algumas ranhuras, assim, ó. Pra cá e pra cá. Eu vou iluminar com o marfim. Tem que acompanhar o risco que você colocou ali, mas não precisa ficar em cima dele. E pode ficar assim, ó, separado, não precisa ficar um risco só. Fiz acabamento das folhas, você pode conferir. Agora eu vou fazer aqui o acabamento na florzinha. Com o pincel número 0 e o sépia, eu vou colocar pontinhos em volta do miolinho. Uns 2 ou 3 dentro dele também. E aqui, ó, pra fora. Agora você tem que trabalhar com um pincel bem fininho. Pronto, aqui nós temos as florzinhas. Dá pra vocês conferirem e terminar. Essa aqui, ela tá partida, então eu vou pintar a casca e eu vou usar o amarelo todo, o oliva para fazer a sombra e um pouquinho de luz aqui de marfim. Agora que eu já fiz a casca, nós vamos preencher toda essa área aqui com o marfim. A fruta, quando ela é cortada, ela sempre tem, assim na beiradinha, um pouquinho da cor da casca. E aqui na pera eu vou colocar um pouquinho do amarelo canário que a gente usou aqui para fazer a casca.
mas é bem pouquinho, porque ela não é amarela, ela é marfim mesmo. Geralmente as frutas cortadas dentro elas são marfim. Um pouquinho de tinta, isso. Agora, eu vou lavar o pincel e vou pegar um pouquinho do branco, porque nós temos aqui uma área assim muito grande para ficar uma cor só. Aqui nós temos uma área que é o risquinho do meio. Aqui temos o amarelinho. Aqui eu vou fazer uma mancha de branco. Aqui, ó, bem no meio, vou fazer assim, uma pincelada nesse sentido, com branco. E vou deixar assim manchadinho. Do lado de cá, a mesma coisa. Manchadinho. Aqui um pouquinho e aqui um pouquinho. Agora eu vou pegar um pincel durinho, um pouquinho de tinta sépia e vou fazer isso aqui, ó. No meio, tá vendo? Não pode ficar uma linha muito certinha. Então, eu vou passar o pincel em cima. Vou fazer um contorno aqui com verde oliva. Que é o acabamento, né, da casca aqui. Aqui, posso colocar, assim, uns risquinhos. A semente com sépia, a gente preenche. Aí, depois, com o marfim, a gente coloca uma pinceladinha assim, ó. Tá? Pra fazer uma luz. Vou fazer a outra. Agora que eu desenhei a sementinha, nós vamos fazer assim. Peguei um pouquinho de sépia, tirei o excesso aqui no pratinho. Aí eu vou fazer assim, ó. Tem uma... É como se fosse um V aqui, só que é meio curvo. É uma sombra. Olha. Não vou chegar aqui. Ela sumiu por aqui, é só uma sombra. Agora eu vou fazer o cabinho aqui embaixo. Essa folha aqui eu quis fazer invertida, de costas. Então, nós vamos trabalhar assim. Essa área aqui, ela tá embaixo, por baixo, ela tá escura. Então, eu vou colocar o escuro aqui. Vou deixar só uma pontinha aqui para pôr o verde. Vou colocar um pouco do escuro aqui na ponta também. Olha como eu tô puxando aqui pelo meio. Vem sumindo com oliva. Agora eu vou colocar aqui um pouquinho desse claro. Misturo. E aqui. Completo com o verde folha. Agora eu vou puxar o marfim. Aqui, ó, vou deixar o marfim bem acentuado. Vou puxar ele pra lá. Aqui só pincel sujo, só puxando um pouquinho. O cabinho com o verde oliva. Vou puxar aqui, ó, o verde oliva. Vou fazer alguns risquinhos pra cá com verde oliva. E aqui aquele acabamentinho. E agora eu vou colocar aquele acabamento de marfim. Vou puxar um risquinho de marfim aqui também, ó, do lado desse verde oliva que eu coloquei ali.
Agora eu vou preencher o cabinho com sépia. E esse cabinho aqui, ele vai sair aqui de dentro, ó. Ele é isso daqui é a continuação dele. Um pouquinho de marfim. Uma puxadinha pro lado. Tá muito molhado, eu não tô conseguindo, eu vou pôr com 0 aqui, que eu quero que fique bem clarinho. Aqui, principalmente, que é onde tá por cima do verde oliva. Precisa aparecer. Pronto. Nessa pera da esquerda, eu vou colocar aqui com o pincel 2, aqui, ó, bem nesse escurinho, que eu vou colocar, ó, 3 pinceladinhas. Tá? Isso é suficiente. Aí você pode colocar um pontinho, uma sujeirinha de marfim em cima. Não precisa ser risquinho, tá? É uma manchinha. Agora eu vou mostrar pra você aqui nessa pera do meio, como colocar aquela luz com o dedo que eu falei. Já tá bem seco, então eu vou pegar, olha, uma pinceladinha de tinta com o pincel. Agora eu vou colocar no dedo. Um pouquinho mais. E eu vou fazer assim, ó, uma pincelada. Você pode dar uma puxada. Pincelada no dedo. Aí você coloca na área de luz e dá uma puxada. Você viu que eu tô colocando de várias vezes, porque eu tô com receio de colocar muito e depois a gente vai ter que misturar tudo de novo se ficar. Agora, assim eu creio que já tá suficiente. São 2 pontos de luz. E eu vou acrescentar esse do lado de cá que eu coloquei com o pincel, olha só. Com o pincel. Agora não vai mais sumir. Nesse ponto do trabalho, a gente vai parar e vai esperar secar. Agora que o trabalho tá seco, você vai pegar o seu diluente com um pincel 14, sem aparar, e vai umedecer toda a área do fundo. E você vai colocar saindo assim, ó, um pouquinho só pra fora. Pode fazer toda a volta do trabalho. Mas tenha certeza de que molhou por igual, parelho. Que não ficou nem um buraquinho do tecido sem o diluente. Feito isso, você vai pegar o pratinho e você vai usar amarelo em todo o fundo. Comece sempre pelos cantinhos. Ó, pode colocar limpando o pincel para fora. Então, você começa no cantinho, aí você limpa o pincel para fora. Você viu que aqui, ó, eu não tô fazendo linha. Aqui vai ficar bem fortinho. Não precisa preencher e também não precisa espalhar muito. Pode deixar assim, manchadinho. Você viu que eu tô fazendo com um pincel grande mesmo? Então, quer dizer, não é aquela coisa minuciosa. Aqui embaixo, procura fazer assim, linha na horizontal. Pronto com este. Agora eu vou pegar um pincel número 10 aparado, mas com cerda. Vou pôr um pouquinho do azul Caribe. E vou trabalhar assim, ó, nos cantinhos. Em cima do amarelo, fazendo manchinhas também. O azul Caribe você não vai passar para fora. Ele vai ficar mais aqui no interior, assim, do trabalho.
ele vai esverdear assim que ele misturar com o amarelo, tá? Então, a ideia é essa mesmo, olha, vai ficar assim bem manchadinho. Vou crescer um pouquinho dele aqui. Olha, até aqui eu já terminei, não vou fazer a curva. Volto lá do outro canto. Mas não coloque muito, não preencha todo o amarelo. Pronto, e agora para finalizar uma terceira cor, o sépia. Aqui embaixo você já tem a guia no risco, onde você vai colocar essa sombra de sépia. Aqui vai um pouquinho. Um pouquinho aqui nesse cantinho. Pronto, essa área aqui tem que ficar assim escurinha para realçar a florzinha que é branca. Um pouquinho do verde folha no pincel. Eu vou dar umas batidinhas com o verde aqui, essa área aqui. Pronto. Pronto, feita essa sombra, você pode, se precisar, com o pincel zero, dar uma realçada nas bordinhas da folha, porque depois que a gente faz a sombra, se fizer isso, parece, olha só, parece que elas saltam. Eu gosto de dar pinceladinhas, não é um contorno inteiro. São algumas pinceladas. Principalmente assim, onde elas estão passando por cima de outros elementos. Aí, toma cuidado aqui, tá? Não vai trazer esse branco até embaixo. É só ali na bordinha mesmo. São vários detalhes, mas vale a pena. Então, agora sim, considero finalizado. Espero que vocês tenham gostado. Eu amei. Trabalho concluído, espero que tenham gostado. E esse risco você já encontra disponível na minha página www.sonalupinturas.com.br.